Portanto, vamos então avançar com a correção deste exercício. Podes então mostrar o primeiro. Bem, acabaste já por mostrar os outros Pois, também, não é? sim, supostamente é só este, não é? Era só um, exatamente. Então, Eh, o enunciado pede-nos mostre o nome e a data de nascimento dos clientes. E então o que tu fizeste foi. Foi a selecionar o nome e a data de nascimento da tabela clientes. Temos aqui a tabela clientes, vou buscar aqui o nome, que o exercício pede, e aqui a data de nascimento. E pronto, Exatamente. from clientes. Exatamente. Portanto, é isso mesmo. Select, porque é uma instrução de leitura. Os campos que nós queremos ver, nome e data de nascimento. From, para indicarmos que vamos ler de uma tabela. E depois o nome da tabela propriamente dita, que é clientes. É isso mesmo. É isso mesmo o pretendido. Portanto, o primeiro exercício é dessa forma. Obrigado então pela partilha. Obrigado. Então, e 2. Mostre o nome dos produtos ordenados alfabeticamente de A para Z. Quem quer mostrar esta solução? Eu posso mostrar. Força, força. Ok? Ora, então, pronto, fizeste um spoiler também do outro. Ahm, então, o que tu estás a fazer é um select produto from produtos order by produto ascendente, portanto, de A para Z. Exatamente. Executa lá a query, por favor. Oi. Arrancaste aí com o C Sim. Sharp, não é? É isso às vezes, pronto. Ok. Ok. Portanto, tem então o bolo de aniversário, duas vezes, bolo rainha, bolo rei, cheesecake e tarte de amêndoa. Portanto, estão ordenados alfabeticamente de A para Z através do order by, que é como nós fazemos aqui esta ordenação. Já que estás a mostrar também o 3, corrigimos também o 3. Neste caso, o 3 pede-nos elimine o nome dos produtos repetidos. E tu fizeste o quê? Fizeste um delete, asterisco, from produtos, where produto, bolo de aniversário. Qual é o problema com essa query? Vai pagar também pronto, o valor. Vou pagar todos os valores. Tenho esse Exatamente. nome. Exatamente. Portanto, deixa de ser apagar o duplicado É pagar todos com o e nome. apaga todos. Exatamente. Portanto, temos de ter essa atenção. O ideal seria apagarmos só o que está duplicado. Podias, por exemplo, ver qual é que era o ID. O ID igual a 1 ou a 2. Pronto, no decor não sei, mas sim, e fazias where produto ID igual a qualquer coisa. Mas, pronto, neste caso, também identificaste corretamente aquilo que deveríamos mudar na query, o que também é importante. Normalmente faz só delete from ou delete produtos e depois a cláusula where. Mas pronto, podemos. Não precisas de apagar propriamente dito, a query está certíssima. Ok? Pronto, então, este é o 3. Obrigado também pela partilha, David. Seguir, 4. Quantos clientes são do sexo masculino? Quem quer mostrar então a solução para este? Posso só mostrar a minha solução do 3 também? Claro, 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 força. É só porque eu compliquei imenso, mas gostava de partilhar na mesma. Força, força. Faz isso. Eu fiz aqui uma grande emaranhada. Estou a Basicamente, ver, estou a ver. selecionei o primeiro produto que tenha o count superior ou igual a 2. Uhum. Depois selecionei o primeiro produto ID com duplicado e depois fiz delete. É assim, isso tem uma coisa boa, que é muito mais dinâmico do que tu ires apagar um ID manualmente. Ou seja, essa tua query acaba por
fazer duas coisas: identificar quais são os duplicados e depois ir buscar um desses registros duplicados e pegar nesse próprio registro e apagá-lo. Portanto, acaba por ser uma query bastante completa e muito mais dinâmica. Ou seja, se de hoje para amanhã surgir um outro produto duplicado, a tua query consegue dar resposta a isso sem teres grande necessidade de adaptação. E isso também tem o seu mérito, está bem? Isto tinha a correr em ciclo, não é? Porque seleciona sempre um só. Por exemplo, normalmente o que se poderia fazer nestes casos, existe a possibilidade de tu ires buscar todos os registros ou seja, todos os registros que estão duplicados e ir buscar o primeiro, etc, e fazer um delete de uma vez, mas se quiseres fazer isto em ciclo é um bocadito mais simples de obter. E dessa forma, pronto, acabas por... Porque, repara, se tu fizeres ali o select... Agora, mas nós também só temos um. Mas aquele select top 1 produto dá-te apenas um produto. Se nós conseguíssemos arranjar ali todos os produtos duplicados e depois fazermos um select, por exemplo, o max ou um min daquele produto ID e fazermos outra vez um grupo by, podíamos obter sempre valores duplicados, mesmo os que estão duplicados, e depois era fazer, tal como tu fizeste, o delete dessa collection que vamos obter. Portanto, também é essa possibilidade. Aliás, um dos exercícios porreiros de nós fazermos em SQL e que nos dá, como é que eu hei de dizer, nos dá alguma prática, é justamente isso. E é onde normalmente surgem mais dificuldades, porque, por exemplo, vocês aqui no curso e noutros cursos aprendem muito a fazer o método iterativo. Ok, vamos fazer um for each ou uma coisa qualquer para iterar todos. O SQL permite-vos ir buscar a informação toda de uma vez, sem essa necessidade de iteração. E isso, normalmente, em termos de performance, é muito mais rápido do que fazer um método iterativo. Mas depois também fica com queries assim um bocadinho mais complicadas de ler, às vezes um bocadinho mais difíceis de manter, etc. Eu percebo que o processo iterativo acaba por ser mais straightforward, digamos assim. Mas de qualquer forma, excelente abordagem também para irmos buscar os duplicados propriamente ditos, sem passar um ID. Portanto, excelente também. E agora? Obrigado. Nada. Agora mostra também o 4. Não. Já agora. Ok. Mostra também Quatro. o exercício 4. Ora, então, o que tu fizeste... Ok. Portanto, fizeste um select count do nome, por exemplo, pode ser. From clients C, join com os géneros, fizeste o join com o género e fizeste mesmo a verificação de género igual a masculino. Exatamente. Aqui não havia necessidade de left or right join, né? Porque Não, isso não. estamos sempre a comparar keys que são not null, não é? Exatamente. Não, nem temos aqui not nulls neste caso. Nós queremos... não temos neste caso nulls. Nós queremos mesmo os que tenham interseção e fazer com o género igual a masculino. E assim, pronto, consegues procurar masculino ou feminino sem saberes necessariamente ou sem teres sequer de pensar em qual é que é o ID associado a essa opção na tabela de género, não é? E isso também acaba por ser bom, porque não precisamos de andar a decorar IDs ou assim, fazemos a coisa mais dinâmica. Exatamente. Portanto, então o 4 corrigidíssimo também, obrigado. Então, agora para o 5, listar os clientes e a respectiva data de nascimento ordenada cronologicamente, do mais velho para o mais novo.
eu tenho uma dúvida desse. Esse listar era um insert? É isso mesmo. Então eu errei. Então, eu não sei porquê. Eu pensei que era selecionar a lista por, em Repara, ordem cronológica. neste caso tu também acabaste por dizer bem, não é? É selecionar através do select. Mas sim, era para listarmos os clientes e a respectiva data de nascimento. Alguém conseguiu fazer este 5? Ainda não? Eu fiz, eu posso mostrar Ok, força. Então, partilha o 5. um bocadinho. Ora, então o Está teu aqui. 5. É para selecionar os clientes e a data de nascimento e ordenar cronologicamente o mais velho. Então, pela data de nascimento é de forma ascendente. Então, Exatamente. Portanto, é igual à query do 1, mas com o order by por data de nascimento para termos, no sentido ascendente, para termos os clientes do mais velho para o mais novo. Se fosse ao contrário, seria no sentido descendente. sim. Exatamente. Portanto, corretíssimo também. E já agora aproveitamos e vemos também o 6. Uh, qual o valor total de vendas no dia 24 de dezembro? Fiz o Exatamente. somatório da soma nada, da multiplicação da quantidade pelo valor do produto. Aqui o inner join é porque os itens são os mesmos. E pronto, aqui fui buscar aqui a data e pronto, tive aqui o somatório. Posso correr isto? Opa, Portanto, é fazes um este. somatório do subtotal, não é? Uhum. Exatamente. É isso mesmo. E conseguimos ter depois ali o 163, que é então o resultado certo. É como se estivéssemos a somar as linhas de fatura, salvo seja, não é? Vamos a cada venda, multiplicamos a quantidade para a quantidade pelo valor unitário e sabemos, ok, nesta venda faturamos X, agora vamos somar estes X todos que estamos a ver em todos os registros e chegar a um valor final. Uhum. E dá então os 163. É isso mesmo. É isso mesmo. António, eu não sei se ias colocar uma questão, vi ter com o micro aberto. Esqueci-me de desativar, mas mesmo assim, aparentemente eu sei que afinal estava certo. Eu pensava que quando eu dizia insert era para criar. Não. É Pois, mesmo. mas eu fiquei confuso quando estava a ver. Mas mesmo assim, eu posso mostrar o 6, porque eu acho que o meu 6 está um pouco diferente demais. Ok. Só uma pequena questão relativamente aqui a este exercício 6 que o Gonçalo está a mostrar. Não precisas necessariamente fazer um convert para date, mas podes filtrar diretamente, ok? Ok. Não tem essa necessidade e é aí um passo adicional. Mas obrigado então pela partilha também, Gonçalo. António, força, partilha então o teu 6. Já está? Já está. Pronto. Basicamente, eu fiz demasiada coisa e se calhar não fiz o que era proposto. Eu pensava que o total era só para fazer por cada produto. Eu fiz isto, dava isto. Em vez de somar tudo. Exatamente. Portanto, foi o que ficou a faltar. Exatamente. Foi a soma disso tudo. Portanto, na prática, era só fazeres um somatório nesse sentido e depois tínhamos o valor. Aliás, se tu selecionares todos os registros do total por produto, fores ao rato e selecionares as células todas, não, mesmo ali na tabela mesmo. Uhum. Agora, isso. Se tu fores ver cá em... Não. Se tu
fecha isso. E deixa só selecionado como tinhas há pouco. Se tu fores ver cá em baixo de tudo, mesmo na barra cinzenta de todas, onde diz non-commercial use, etc., a primeira coisa que tens aí é um sum do lado esquerdo. Na outra ponta. A primeira coisa que tu tens aí é um sum. E isso é uma das formas que vocês têm para verificar rapidamente, sem estar a fazer a query. O objetivo aqui era fazermos a query, obviamente, mas era olharmos para esse sum para ver se realmente batia certo ou não. E neste caso também bate, portanto, foi só aí uma questão de faltar o sum propriamente dito. Eu fiz num formato de fatura, mais ou menos. Mais ou menos, sim. Tens o cliente, tens a data, valor unitário, quantidade. Neste caso seria quase como linhas de fatura. Faltou foi condensarmos as linhas de fatura todas. Por assim dizer. Era isso. Ok, pronto. Esclarecido também. Obrigado pela partilha. Vamos então corrigir estes exercícios, não é? Ora, então eu vou abrir aqui uma tab nova, só para fazermos aqui os exercícios. Bem, deixa-me então copiar o enunciado. O primeiro é então mostre o nome e a data de nascimento dos clientes. Portanto, é aquilo que nós precisamos de fazer. E sempre que nós estamos em mostre, liste, indique pode ser mais suscetível de erro, mas neste caso, sempre que nós deduzimos que estamos perante uma necessidade de fazer uma operação de leitura, nós sabemos então que temos de utilizar a palavra select. Portanto, temos que criar um select e, tal como aprendemos aqui na primeira aula em que estávamos a ver o SQL, isto tem um formato que é bastante próximo da nossa linguagem. Portanto, select mostra o quê? O nome e a data de nascimento. Portanto, nome e data eu devia ter aqui data de nascimento. Sim. Mostra isto de onde, from clientes, não é? E temos então aqui o nome e a data de nascimento dos clientes. Se executarmos esta query, vemos que vamos ter aqui uns nomes. Portanto, João Santos, Maria Silva, Ana Gomes e Patrícia Jesus, assim como a respectiva data de nascimento de cada um deles. Okay? Portanto, mais uma vez, mostra o quê? Nome e data de nascimento, de onde? From clientes. E a coisa acaba por acontecer, então, aqui na nossa tabela de output. Relativamente aqui ao alguma dúvida, alguma questão? Este era um dos mais fáceis, mas se houver alguma dúvida, alguma questão em relação a isto, estejam à vontade. Não? Ora, então, aqui para o 2, o que é que nós temos? 2... Então, o seguinte, mostre o nome dos produtos alfabeticamente, ordenados alfabeticamente, de A para Z. Portanto, mais uma vez, aquilo que eu quero é select. Sabemos que o produto está na coluna que tem o nome produto. Eu até posso fazer select asterisco from produtos se estiver em dúvida. E vejo qual é o output e sei que o nome dos produtos está na tabela produto. Portanto, neste caso, eu poderia substituir o asterisco por produto, select produto from produtos. Portanto, isto irá listar a minha lista de produtos, mas não em ordem alfabética, não é? De A para Z.
Essa parte temos que fazer a seguir. Nós sabemos que podemos ordenar os resultados de uma query através da instrução order by, espaço, o nome da coluna que queremos ordenar. Neste caso só temos uma, portanto é produto, e de seguida o sentido que queremos que esta ordenação ocorra. Por omissão, se nós não fizermos nada, o sentido que vai ser aplicado será o ascendente, mas se não colocarmos nada, mas também podemos colocar o ascendente. Ou seja, se não colocarmos nada, é o ascendente que prevalece. Se formos explícitos, pronto, temos o mesmo resultado. E a seguir temos então bolo de aniversário aqui 2 vezes, bolo rainha, bolo rei, cheesecake e tarte de amêndoa. Okay? Portanto, mais uma vez, mostra o que é o produto, ou neste caso o nome do produto, from a tabela que nós queremos, e depois com o resultado faz um order by produto, no sentido ascendente. E este então é o nosso exercício 2. Dúvidas? Questões? Não? Aqui para o 3. Vamos então fazer o 3. O 3 diz-nos o quê? Elimine o nome dos produtos repetidos. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de eliminar um que esteja repetido. Nós já vimos, através da query anterior, que um dos que estão repetidos é o bolo de aniversário. Portanto, nós precisamos de eliminar um destes que está repetido. Mas eu não sei qual é que é o ID de um e o ID do outro. Portanto, uma das formas que vocês poderiam fazer isto era, por exemplo, primeiro irem buscar o ID, por exemplo, select asterisco from produto, e viam que tem um bolo de aniversário o 1 e tem o bolo de aniversário o 3. Podemos apagar o 3. E como é que nós iríamos fazer isso? Iríamos fazer através do delete. Delete de onde ou do que? Delete produtos. E quais produtos? Sabemos que um delete nunca deve ser executado sem uma where clause, nem um delete, nem um update. Portanto, a seguir é obrigatório, por convenção, não é? Isto não é necessariamente obrigatório, mas por convenção é obrigatório fazer uma condição a seguir. Where produto ID igual a 3. E poderíamos executar esta query e teríamos então o produto 3 eliminado. Pronto, e era o nosso repetido que ia embora. Por acaso eu não sei se isto vai funcionar, se temos alguma venda com isto, ou se vai dar foreign key constraint, deixem-me ver. Não, mas realmente ele apagaria o 3, mas neste caso ele ainda cá está porque eu fiz com uma transação e fiz um rollback a seguir. Portanto, se eu correr a query propriamente dita, isto irá funcionar. Okay? Pronto, já que eu mostrei isto, também posso-vos mostrar. Embora isto seja um bocadinho mais complicado do que isto, porque temos de ter atenção se deixamos transações abertas, ou não committed, ou não rollback. Pronto, isso vai para além do scope aqui da nossa UFCD, mas e isto é importante porque, dependendo dos isolation levels, nós podemos inclusive parar uma base de dados completamente se não estivermos a fazer as transactions e a tratar das transactions como é suposto. Mas imaginando que
eu queria fazer uma operação e perceber, ok, deixa-me ver quantos registros é que iriam ser eliminados ou qual é o estado final, o quanto eu até posso aqui fazer o produto ID 3, mas perceber se realmente a coisa ia ser eliminada ou não, ou se ia ter um foreign key constraint. Vocês sabem que se eu tiver um registro cuja chave primária seja chave estrangeira no outro lado, a base de dados não vai permitir fazer esse delete, porque estamos, de certa forma, a romper ali com uma ligação importante. E então às vezes nós podemos querer só fazer um teste. E nesses casos nós podemos escrever begin transaction, ou seja, começa uma transação, e as transações são vistas como operações em bloco. Ou faz tudo ou reverte tudo. Portanto, é algo que está ali numa mesa de ensaio, e depois nós podemos realmente gravar aquilo ou podemos reverter isso. Normalmente, aquilo que nós fazemos no final é rollback quando queremos reverter ou commit quando queremos gravar. Tá bem? E neste caso eu vou fazer rollback só para mostrar o que é que ia acontecer aqui. Portanto, imaginem que eu tenho um select asterisco from produtos e faço depois a mesma query após o delete. Portanto, o que vai acontecer é eu crio uma transação, mostro a lista inicial, faço a minha operação, mostro o estado final e no final faço o rollback para não gravar nada disto. Mas estes dois selects, como vão ser executados, eu vou ter aqui a hipótese de ver o cenário. E se eu fizer isto, vocês veem que no output não houve aqui nenhum erro, inclusive tudo correu, nomeadamente aqui. E depois eu tenho as opções de output. O primeiro output, que será desta query, mostra que eu tenho 6 registros, nomeadamente com o bolo de aniversário aqui em duplicado. Se eu for aqui, vejo que o 3 foi eliminado, portanto deixa de existir. Mas como eu fiz um rollback, há o retorno dessa tabela ao estado inicial. Tanto que se eu executar a query de select produto from produtos, vocês vão ver, bem, este não é o melhor exemplo, vou executar só esta aqui. Vocês vão ver que o 3 ainda continua cá na tabela, tá bem? Porque eu fiz rollback no final. Se eu fizesse um commit, pronto, a partir daí já não há questão. Volto a dizer isto. Pronto, para fazer estes testes podem fazer isto de uma forma assim muito simples. Deixo sempre a nota que tenham cuidado com as transactions, porque, mais uma vez, digo, isto pode deitar abaixo uma base de dados, a deixar de estar disponível por causa de transactions que não funcionaram bem, ou não foram fechadas, ou não foram feito rollback, ou whatever. Portanto, tenham só cuidado com isso. Isto, pronto, já entra mais num domínio de um SQL mais avançado, está bem? Ora, pronto, 3. Relativamente aqui ao 3, alguma dúvida, alguma questão? Nesse caso, em vez de estar a eliminar o 3, porquê é que não fez o distinct, então? Aí iria dar a mesma coisa, mas... O que tu me estás a dizer é, em vez de fazer com o 3, fazer-te um distinct. Uhum. Mas o que é que tu colocarias no where? Não, nem era com delete, não fazíamos delete, fazíamos um select distinct produtos. Mas aí... ok, estou a perceber. Não eliminaria, mas... Estou a perceber. É uma possibilidade, é uma forma também de vermos a coisa com outros olhos. Ou seja, aqui um select distinct produto from produtos. Pronto. Dessa forma temos isto assim, e não temos a necessidade de eliminar propriamente o registro. Mas isso é uma boa questão, porque
leva aqui a uma interpretação diferente do ponto 3, não é? Não no sentido de, ok, vamos eliminar permanentemente ou vamos eliminar apenas neste output, por assim dizer. Confesso que ambas as abordagens, dependendo daquilo que nós realmente queremos, mas por aquilo que está escrito, ambas as abordagens são válidas, não é? Portanto, Ok. é uma questão de percebermos realmente aquilo que queremos fazer. Mas aqui sugere múltipla interpretação, portanto, se vocês me apresentassem uma coisa deste género como resposta, responde à pergunta na mesma. Ok, obrigado. Nada. Eu tenho uma pergunta. Eu sei o que o Distinct faz, mas eu não vejo propósito para usá-lo. Ok. É assim. Por vezes, tu vais querer... Imagina o seguinte. Lembras daquele exercício dos livros e da livraria, etc. Às vezes tu podes querer saber quais são as categorias que estão realmente a ser utilizadas, não é? Eu acho que temos aqui exemplo disso. Deixa-me fazer aqui o select asterisco from... como é que se chama aquilo? É livraria.livro, I guess. Nós tínhamos usado o Distinct na nacionalidade antes. Também. Por causa dos dois indianos. Deixa-me ver. Nacionalidade indiana. Mas isso era numa perspectiva de duplicação e de nós removermos a duplicação, não é? Portanto, select asterisco from livros. Deixa-me fazer use livraria. Só para termos o esquema certo. E agora select asterisco from. Porquê que não temos... Isto parece-me que está com o schema master, não é? Por algum motivo eu não tenho essa livraria já criada, mas não faz mal. Vamos ver o conceito conceptualmente na mesma, que é, imagina, eu tenho uma tabela de livros e essa tabela de livros eu quero perceber quais são as categorias que estão lá, efetivamente utilizadas, não as que existem na tabela de configuração, na tabela de categorias. Aí vou ter todas, mas pode haver o caso que nem todas estão em uso. Eu quero perceber quais é que estão em uso. Eu posso, por exemplo, fazer um select categoria ID from livro e coloco, por exemplo, aqui um distinct. E neste caso, em vez de eu ter um resultado 1 e 2, eu só teria, imaginando que eu tinha este cenário, eu só teria uma resposta de 1 e de 2. E eu sei, ok, entre os que estão em uso, neste caso, é o 1 e o 2. Por exemplo, é uma forma de olhares. Podes também, obviamente, fazer um inner join, mas depois mesmo assim vais precisar de condensar aquilo tudo ou fazer um group by ou algo assim do género. Ou seja, há várias formas de tu chegares ao mesmo resultado, não é? Mas o distinct é uma forma, diria mais... Para saber se está a ser usado. Por exemplo, se está a ser usado ou não. Mas lá está, isto... É como no próprio C# e em tudo na programação. Tu tens várias respostas possíveis para o mesmo problema. Às vezes algumas são mais simples de executar, ou às vezes essa simplicidade vem com um decréscimo de performance. Não estou a dizer que é o caso aqui, teríamos de analisar através do query profile, fazer o execution plan da query, perceber se seria com mais performance ou não, mas lá está,
é uma abordagem diferente para chegarmos ao mesmo resultado, essencialmente. Ok? Obrigado. De nada. Nuno, tens também a mão no ar? Sim, professor. Desculpa, Neste diz-me. caso, como era uma lista pequena, pronto, tínhamos de identificar os nomes repetidos pelo ID. Mas quando é uma lista muito grande, há alguma forma de se encontrar onde é que ocorreu a repetição? Teríamos de fazer uma abordagem parecida com. Já não foi o colega agora que mostrou, mas fez um group by. Se não estou em erro, acho que foi o que o Filipe mostrou. Teríamos de fazer um group by e depois um having count superior a 1, por exemplo, ou neste caso seria a 1. Ou seja, poderíamos fazer algo como, deixa-me fazer aqui para já, select asterisco from produtos e podíamos fazer group by produto, propriamente dito, having count assim pode ser um count asterisco superior a 1 e aqui eu tenho que fazer por produto propriamente dito. E neste caso eu sei que só a descrição bold aniversário é que está com um count superior a 1. Exatamente, duplicado. Depois tinha que ir à procura dos IDs. Mas os IDs eu não consigo mostrar nesta query em virtude de, como estou a fazer um group by, o ID não entra nem no aggregate function, nem no order by, não consigo mostrar. Então tinha que ir depois à procura disso numa outra query ou juntar isto numa subquery. Uma outra. Ok, obrigado. Nada. Mais dúvidas ou questões que queiram colocar? Não? Passaremos então ao 4, que é o seguinte. 4. Quantos clientes são do sexo masculino? Portanto, o que é que eu preciso de fazer? Eu preciso, neste caso, vamos por partes. Vamos primeiro listar quantos clientes ID são do sexo masculino. Portanto, se eu disser, olha, dá-me os IDs de clientes da tabela de clientes, onde o género, podemos fazer género ID, acho que é o 1, mas se quiserem fazer também com o inner join, também podemos fazer, se for mais simples de perceber. Ora, isto aqui, inner join, géneros, deixem-me só utilizar alias, on c.genderID igual a g.genderID, where género propriamente dito equals masculino. Portanto, estes são os meus client ID do sexo masculino. Portanto, eu posso depois até comprovar se isto está certo ou não. Clientes. E o único que eu tenho é o João Santos. Portanto, bate certo. Agora, eu preciso de contar, não é? Porque por acaso eu só tenho um. Mas se eu tivesse vários, ou seja, se eu estivesse a fazer a contagem de feminino, se eu estivesse aqui, eu ia ter vários clientes IDs. Portanto, aquilo que eu quero é contar quantas linhas aqui estão, na prática. Então, o que eu vou dizer, vamos voltar aqui ao masculino, o que eu vou dizer é, ora, isto vamos condensar numa aggregate function que é o count. E dessa forma, e podemos depois a seguir dizer as contagem
contagem masculino. E desta forma, eu tenho aqui contagem masculino, cliente. E posso fazer dessa forma. Se quisessem fazer como select count, client ID from clientes where gender ID equals 1, acho que é o 1, também poderia ser considerado. Ou seja, se quiserem pesquisar pelo texto no where, têm que fazer o join. Se quiserem pesquisar pelo ID propriamente dito, não precisam de fazer o join. Tá bem. Isto depois é só que em tom da parte é mais rápido depois vocês fazerem, ou seja, pesquisas através do link e daquelas coisas todas que vocês têm estado a ver com o Fernando. É mais fácil depois pesquisarmos por género ou ID do que pelo texto, está bem? Isto tem sempre uma questão de performance associada, porque tem que verificar o primeiro caractere, o segundo caractere, o terceiro, o quarto. Aqui o número é muito mais rápido de ser analisado e então tem ganhos de performance. Mas há alturas em que nós temos que pesquisar pelo texto, há alturas que podemos pesquisar pelo número. Tudo depende daquilo que estamos a tentar fazer. Se houver forma de simplificar, imagina que o utilizador tem uma drop-down list com várias opções, tal quando eu carrego aqui, tenho aqui uma série de opções, não há grande necessidade, se calhar, eu estar a procurar aqui pelo DBO, pelo guest, ou, se calhar cada um destes tem um ID, eu seleciono este, por exemplo, este corresponde ao 101 e procura, olha, é o schema onde o ID é 1, em vez de estar a procurar por DB_access admin ou qualquer coisa assim deste género. Às vezes há essa vantagem. Pronto. Mas isso é só um à parte. Dúvidas, questões aqui sobre o 4? Também podíamos fazer com o subselect, não é? Buscar o Genre ID, sim, sabendo sim. que o coisa. Exatamente. Também é, mais uma vez, diferentes abordagens para chegarmos ao mesmo resultado. Okay? Às vezes os subselects, dependendo de como estão construídos e tudo mais, e se é uma query com um grande peso ou não, se nós tivermos muitos subselects a serem executados, também tem uma perda de performance. É mais rápido, digamos assim, fazermos o join e o join correto para obtermos a informação e assim a base de dados otimiza aquela query em vez de fazer, ok, tenho aqui um subselect e vou buscar ainda mais informação. Mas lá está, é uma abordagem válida e para estes casos assim muito simples, pode ser até mais simples de perceber e é uma abordagem válida como as outras. Ora, vamos então passar ao 5. Eu tenho uma dúvida. Diz, força. Ali, disse que o nome ia ser contagem masculina. Uhum. Porquê que o está escrito Anonymous em vez disso? Não está. Eu é que fiz uma query aqui abaixo que executei esta. Ou seja, se tu executares esta, vai-te aparecer o contagem masculino. Se executares esta, que eu não pus a alias, vai-te dizer Anonymous. Eu é que entretanto apaguei, mas deixei aqui o resultado. Que a dúvida depois surgiu do nada. Sim, fizeste bem perguntar. Boa. Ora, nada. Ora, então já temos o 5. O 5, o que é que nos pergunta? Pergunta-nos o seguinte, para listar todos os clientes e a respectiva data de nascimento ordenada cronologicamente do mais velho para o mais novo. Okay? Portanto, é muito similar à nossa primeira query. Portanto, mostra o nome do cliente, mostra também a data de nascimento, de onde? Da tabela de clientes. E no final disto tudo, quando houver resultados, são para serem ordenados de forma
ascendente, portanto, do mais velho para o mais novo, ou seja, do valor mais pequeno. Neste caso acaba por ser o número mais pequeno, não é? A pessoa é mais nova, tem menos idade, mas o número correspondente ao ano de nascimento é sempre cada vez maior. Então, order by data de nascimento no sentido ascendente, ou se quiserem omitir, também não tem mal. E assim sendo, temos João, Patrícia, Maria e a Ana, e temos então aqui depois as respectivas datas de nascimento, ordenadas cronologicamente. Dúvidas, questões relativamente a este exercício 5? Vou só colocando aqui estas divisões só para ser mais fácil de ler, não é? Podemos então passar para o 6. E o 6 diz o seguinte: qual o valor de vendas no dia 24 de dezembro de 2022? Então, o valor de vendas, valor total de vendas, vamos então primeiro perceber, vamos primeiro construir aqui uma query um pouco mais, que dê mais informação, e depois vamos filtrar a coisa para dar-nos apenas aquilo que nós queremos, ok? Portanto, vamos começar por select asterisco from pedidos. Começar uma coisa assim, bem simples. E eu tenho estes pedidos nestas datas, com estes produtos e estas quantidades. Okay? Para aqui não me interessa tanto o cliente. Interessa-me apenas o produto ID, a quantidade e datas. Podemos logo à cabeça dizer o seguinte: where, não é? Data pedido igual a... Primeiro coloca-se o ano, depois o mês, depois o dia. Portanto, eu só vou querer pedidos do dia 24 de dezembro. Okay? É a única coisa que eu vou querer aqui. Portanto, eu já sei que só houve 4 pedidos com estes produtos e com estas respectivas quantidades. Mas eu não sei quanto é que cada produto custa, não é? Eu não consigo saber isso para já. Então eu preciso de juntar aqui os produtos. Ora, vamos dizer aqui PD e vamos fazer inner join produtos, que será o PR, on PD ponto produto ID é igual a PR ponto produto ID. Vamos fazer este select asterisco. De repente eu tenho as mesmas 4 opções, não é? Mas já tenho aqui o bolo de aniversário e o valor unitário. Portanto, eu já tenho aqui esta informação. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou, em vez de ter estes valores assim todos em asterisco, o que é que eu vou fazer? Vou querer mostrar apenas a data do pedido, a quantidade, o valor unitário e o subtotal. Não é? Para conseguir ter, ok, comprei uma unidade a 22 euros, 1 vezes 22 dá 22. 4 vezes 22 vai dar um valor de 88. E por aí afora. Portanto, vamos construir a nossa query dessa forma, que é termos então quantidade, valor unitário e o subtotal eu posso colocar entre parênteses, porque vocês sabem que isto também faz contas. Posso dizer valor unitário vezes quantidade. E de repente eu já tenho aqui... deixem-me só colocar... Desculpem. Porque isto continua tudo selecionado. As subtotal.
Portanto, eu, em cada uma daqueles pedidos, não é? Que eram 4, eu tenho valores unitários de produtos e quanto é que foi gasto em cada um dos pedidos, que é normalmente 4 vezes cada valor unitário. E temos 22, 88, 34, 119. Na prática, aquilo que eu quero ver é o somatório destes valores. Que é para eu saber, ok, quanto é que eu vendi no dia 24. É a única coisa que eu quero saber. É só o valor total, não a tabela para ser analisada e para depois eu chegar lá e selecionar tudo e dizer 163. Não é isso. Eu quero que a base de dados me diga imediatamente qual é o valor. Seja para depois eu mostrar no ecrã, seja para eu fazer o que quer que seja. Não deixar ao utilizador, porque agora são 4 números, a pessoa faz o cálculo, mas se for 1 milhão de vendas, é impossível fazermos esse cálculo. A base de dados é que tem que nos dar esse valor. Na prática, aquilo que eu estive a fazer é aquilo que eu vou pedir agora à base de dados, que é soma-me estes subtotais todos. São 4. Portanto, eu vou utilizar o quê? Eu tenho que agregar isto tudo numa só row, não é? Numa só linha. Como é que eu agrego tudo numa só linha neste caso? Posso utilizar uma aggregate function, nomeadamente um sum. E se eu fizer isso, eu não preciso da quantidade nem do valor unitário. Aliás, se nós executarmos isto, vamos ver imediatamente que temos um erro, não é? Porque eu estou a utilizar uma aggregate function, tudo o que não está em aggregate function tem que estar em group by. Não há nenhum group by, portanto, temos que apagar estas coisas. E se eu fizer isto, a base de dados responde-me então 163. E neste caso já não é um subtotal, já é total de vendas. Ou faturado, quiserem colocar. E pronto, 163. Desta forma, vocês fazem então um somatório deste subtotal, não é? O produto do valor unitário pela quantidade devolve-nos então o subtotal. Vocês fazem o somatório, dão-lhe um alias de total de vendas, através da junção da tabela pedidos e produtos, através desta ligação, onde a data do pedido foi 24/12. Se tivesse a ver, por exemplo, de todos, podia não fazer aquele where, e o volume total de vendas foi 433, ou podia mudar aqui outro dia qualquer, que eu não sei o que é que temos na BD, mas mudava aqui o dia e tinha sempre o valor diário, não é? de faturação. Pronto, e desta forma pode-se resolver então o 6. Pergunto, este era o mais complicado? Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Nada? Ok, boa. Então, assim concluímos esta correção. Então, para esta segunda parte da nossa aula, vamos realizar aqui mais um conjunto de exercícios para praticarmos o SQL, não é? Então, o que vamos fazer agora? Eu vou-vos dar este script para vocês executarem, mas façam o seguinte, executem as 2 primeiras linhas em separado. Ou seja, eu faço create database e executo esta linha. Depois a seguir faço o use app restaurantes e executo esta linha. E depois podem executar o resto do script de uma só vez. E temos aqui isto criado. Isto só porque, pelo que eu percebi aqui no Rider, quando nós criamos a database, mas depois fazemos o use, isto não corre assim muito bem, e então precisamos de fazer isto aqui mais faseado, digamos assim. Pronto. Então, como na última aula, vou dar-vos o script para vocês correrem. Não se esqueçam, corram primeiro o create, depois o use e depois é que criam o resto do script, ou correm o resto do script.
E então deixem-me colar isto e precisamos de fazer um formatting, não é? Assim. E colamos, mas algumas está a correr aqui muito bem. Se podemos fazer desta forma. Ora, não é code block. Ok, é isto mesmo que nós precisamos. Portanto, este é o script que eu enviei agora pelo chat. E a seguir, quais são então as nossas questões que temos de resolver? Ora, eu tenho aqui mais, mas vamos fazendo estas e corrigindo e depois fazemos as outras. Vamos fazer aqui estas 6 para já. Ora, aqui assim, já agora deixem-me só então mostrar aqui qual é que é o enunciado propriamente dito. Então, depois de criarem executarem esta linha em separado e o resto do script de uma só vez, temos então aqui o enunciado para respondermos. Então, com base no script fornecido para a base de dados app restaurantes, indique qual a query ou queries necessárias para responder às seguintes questões. A primeira é então, elabora um select que apresenta a localidade e o nome do restaurante. Depois, um select para devolver o número de restaurantes de Lisboa. Depois, um select que apresenta então o número de refeições por cada uma das localidades. 4. Apresenta o nome dos restaurantes e o respectivo endereço de e-mail para os casos em que o restaurante tenha e-mail, que é o código tipo de contacto 3. Okay? Portanto, é nome e o e-mail para todos os restaurantes cujo contacto seja do tipo 3 e-mail. Depois, elabora uma instrução para inserir os seguintes restaurantes de Lisboa, que é o Boa Mesa e o Senhor Peixe, com a observação Peixe Fresco de Setúbal. Depois, por último, coloque no restaurante A Marisqueira a seguinte observação: marisco fresco. Bem, estas são então as 6 questões que temos para tal, e eu deixo também aqui um diagrama de entidade e relação em que nós temos, neste caso, as seguintes tabelas. Portanto, localidade ligada ao restaurante, temos o restaurante também ligado ao contacto, 1 para N, 1 para N. E então o que temos a seguir é também um tipo de contacto, portanto 1 para N. Temos também a refeição propriamente dita, com código data, código do restaurante, código de classificação e a classificação também aqui dada. Portanto, temos 1 para N, um restaurante N refeições, um tipo de contacto N contactos, um restaurante N contactos e também uma localidade N restaurantes. Eu vou dar-vos este diagrama também aqui no chat para vocês terem assim uma visão mais global daquilo que representa esta BD, em vez de estarem aqui à procura de como é que a coisa está estruturada, não é? Quais são as relações entre as respectivas tabelas. Assim, o diagrama acaba por vos ajudar e dar apoio. Relativamente ao enunciado propriamente dito, alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não? Pronto. Então, e relativamente à criação da base de dados e pronto, aqui a execução deste script,
Alguma dúvida na execução ou algum problema que estejam a ter na criação que precisem de ajuda? No meu caso, correu tudo bem. Já está a posto e a funcionar. Boa, ainda bem. Restantes colegas também partilham aqui da opinião, entre aspas, do David. Também está tudo ok? Nuno também Também. está ok. O Gonçalo também. Sim, sim. Ok, boa. Pronto. Então, malta, vou deixar-vos aqui a fazer o exercício e se surgir alguma dúvida, alguma questão, como de costume, estejam à vontade para colocar questões, está bem? Até já então. Ora, então, para estes exercícios que vamos aqui ter do lado direito, vamos fazer então a respectiva correção. Ora, então, na nossa BD App Restaurantes, a primeira query que nos pedem é a seguinte. Eu vou depois descomentar. Elabore um select que apresente a localidade e o nome do restaurante. Okay? Portanto, nós temos... Eu vou abrir também aqui as nossas tabelas. Ora, deixem-me só colocar o DBO como schema. E, entretanto, fazer aqui um refresh com as tables. Portanto, aquilo que nós queremos é, nomeadamente, o restaurante e a localidade. Portanto, ou neste caso, a localidade e o restaurante. Então, vamos começar por fazer select asterisco, só para termos depois o autocomplete, from, e onde é que eu quero obter informação. Pode ser inicialmente pelo restaurante, é uma das tabelas que eu preciso, vou utilizar o alias R, e vou juntar a tabela de localidade, porque se eu fizer apenas select asterisco from restaurante, o código local é apenas um número e eu quero mesmo que apareça a localidade propriamente dita, o nome. Portanto, select from restaurante, inner join com as localidades L on R código local é igual a L código local. Portanto, é aquilo que os une que têm em comum. O que é que eu quero mostrar? Quero mostrar então a L.localidade e quero mostrar o R.nome, o nome do restaurante. Executando esta query, eu tenho a localidade e o nome do restaurante logo a seguir. Portanto, Lisboa Floresta, Lisboa Bacalhau, Ericeira a Marisqueira e Sesimbra Boa Esperança. Okay? Desta forma, podem resolver aqui o exercício 1. No 1, alguma abordagem diferente que queiram apresentar também ou alguma dúvida? Não? Ok. Então, boa. Então vamos para o 2. O 2 diz-nos então o seguinte: elabore um select para devolver o número de restaurantes em Lisboa. Portanto, o que é que eu quero fazer? Vou fazer para já um select asterisco from restaurante e isto vai-me dar a lista de todos os restaurantes que aqui temos e eu quero apenas os de Lisboa. Então, eu para já vou filtrar por localidade, mas eu para filtrar por localidade preciso ter a tabela de localidades aqui também, a menos que eu filtrasse pelo ID. Se filtraram pelo ID, boa, não tem... pronto, está corretíssimo da mesma. Eu vou fazer aqui o caminho das pedras, entre aspas, através de um inner join com... Ora, isto falta aqui o alias, com a localidade. Ora, inner join localidade on r.código local igual a l. Não coloquei o alias l. Código local.
Agora sim, where o quê? L.localidade, pode ser like Lisboa. E desta forma eu tenho todos os restaurantes de Lisboa, mas tenho isto separado. Eu quero saber o número propriamente dito. Portanto, eu tenho que contar quantas linhas é que eu tenho. Então, para esse efeito, eu vou fazer um select count. Portanto, é uma das aggregate functions que vai condensar estas duas linhas numa só, através de uma operação de contagem. E eu vou dizer, olha, conta-me o code resto, por exemplo. E desta forma, a BD devolve-me 2. Vou só colocar aqui número, restaurantes, Lisboa. Pronto. Desta forma, eu posso ter, então, o número de restaurantes em Lisboa. Okay? Relativamente aqui ao 2, alguma dúvida ou questão? Não? Nenhuma abordagem diferente? Então, vamos passar aqui ao 3. E o 3 diz-me o seguinte: elabora um select que apresente o número de refeições por localidade. Vamos começar por construir uma query mais simples. Select asterisco from refeição. Portanto, é onde eu tenho as minhas refeições todas. Agora, eu sei que a localidade pode ser obtida através da localidade ID existente no restaurante. Portanto, eu posso fazer um join desta tabela de refeição com o restaurante e posso a seguir fazer um join com a tabela das localidades para conseguir ter a localidade propriamente dita. Porque senão eu consigo obter o ID, mas eu quero mesmo o nome. Assim sendo, eu vou fazer um inner join com o restaurante. Eu vou fazer rf e inner join restaurante r on rf.code rest é igual a r.code rest, portanto a chave primária é igual à chave estrangeira na outra tabela. E agora um inner join com a localidade, localidade L on restaurante ponto código localidade é igual a localidade ponto código localidade. Pronto. Desta forma, eu se executar isto, já vou ter aqui várias informações. Vou ter não só as refeições, como também o restaurante onde estas refeições ocorreram. Okay? E também a sua localidade. Na prática, o que é que eu quero? Quero agrupar, não é, o número de refeições por localidade. Então, na prática, aquilo que eu quero fazer é o seguinte. Quero fazer um group by localidade. Agora, eu no select tenho que mostrar alguma coisa. Uma das coisas que eu vou mostrar é o que está no group by, não precisa de estar dentro de uma aggregate function porque já está dentro do group by, portanto, localidade. E desta forma eu tenho Ericeira, Lisboa e Sesimbra. O que é que eu quero? Quero um count do quê? Do rf.código de refeição. Eu quero que me digas, olha, por cada localidade, conta-me quantos códigos de refeição diferentes tu tens. Diferentes, neste caso não são, serão sempre diferentes porque é uma chave primária, não é? Não há aqui grande possibilidade, nem grande nem pequena possibilidade de duplicação, mas é quantas linhas de código de referência existe neste grupo by, não é? E isto será um número
refeições. Se eu executar esta query, vocês vão ver que na Ericeira é muito bom, houve uma refeição, em Lisboa 2 refeições, em Sesimbra 1 refeição. E desta forma podemos então corrigir o 3. Neste 3, que é assim um bocadinho mais tricky, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Conseguiram fazer? Ou alguma abordagem diferente? Não? Okay. Então, para o nosso exercício 4, apresente o nome dos restaurantes e o respectivo endereço de e-mail para os casos em que o restaurante tenha, então, e-mail. Então, vamos ver select asterisco from restaurante R, para já, para vermos o que é que temos aqui. Temos, então, apenas este código de restaurante, código local, não temos nada referente ao contacto. Porquê? Porque existe uma tabela, que é a tabela de contacto, onde temos lá uma coluna código de restaurante. Portanto, um restaurante, N contactos. Significa, então, que vamos fazer um inner join com o contacto. Qual é o ponto de concordância? É que um restaurante ponto código de restaurante é igual a um contacto ponto código de restaurante. Desta forma, eu já começo a ter aqui um conjunto de registros. Não é? E neste momento temos só até a floresta com este registro. Aliás, se formos aqui ao select asterisco from contacto, vamos ver justamente isso. Só existem contactos para o restaurante 1. Então, já temos informação sobre o restaurante e sobre o contacto. Aquilo que nós precisamos de fazer é filtrar por tipo de contacto, não é? No enunciado temos aqui a indicação que o código tipo é o 3, o tipo de contacto aqui é o 3, o que indica que eu posso fazer where tipo de contacto, ou c.tipo de contacto, igual a 3. E desta forma eu tenho só o floresta e tenho aqui o contacto. O que é que o enunciado me pede? O nome dos restaurantes e o respectivo endereço de e-mail. Portanto, aquilo que eu vou fazer será o nome do restaurante, ou r.nome, assim como c.contacto. E, executando esta query, eu tenho o nome e o contacto de e-mail para todos os restaurantes cujo tipo de contacto é o 3 ou contacto de e-mail, propriamente dito. Se fizeram uma junção desta tabela com a tipo de contacto e depois filtraram pela palavra e-mail, certíssimo na mesma, vai dar exatamente aqui ao mesmo resultado. Mas fiz aqui o filtro pelo ID. Dúvidas? Questões? Não é uma dúvida, mas eu quando no enunciado e no 4, quando diz que tipo igual a 3, eu pensava que era para fazer essa filtragem. De certa forma, tu estás a fazer essa filtragem aqui. Quando tu fazes um where tipo de Não é contacto. como está escrito. Contagem. Não. Ok. É mesmo para apresentarmos o nome e o endereço de e-mail aqui neste formato. Não, é que deu o mesmo resultado, só tive que fazer mais um inner join. Mas quando tu fazes uma contagem, ou tu não fizeste uma contagem? Aí não. Aí só não é para mostrar só
aquele que era que tinha o e-mail. Sim, sim. É que eu não percebi a questão da contagem, ou seja, foi uma Não, interpretação. ali, código tipo igual a 3 no enunciado, no final. Uhum. Quando di where, e depois eu pus esse aí. Ah, ok, ok. Tipo contacto, ponto, Já code percebi, type. fizeste isto, portanto, inner join, tipo de contacto Exato. e tc on tc ponto tipo contacto é igual a c ponto tipo contacto e depois fizeste, em vez disto, fizeste tc ponto code tipo igual a 3. Foi basicamente isto que fizeste. Sim. Ok, sim. Então foi É uma isso. possibilidade também. Fazes aqui mais um join e filtras aqui com este código tipo. Relativamente aqui a este 4, mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Ok. Então, vamos passar aqui para o 5. E o 5 diz-nos o quê? Elabora uma instrução para inserir os seguintes restaurantes de Lisboa, Boa Mesa e Senhor Peixe, ambos com observação Peixe Fresco de Setúbal. Portanto, neste caso, aquilo que nós queremos é fazer uma inserção de novos valores. Portanto, a inserção de novos valores é através da instrução insert. Insert onde into restaurante. Ok? Depois, o que nós podemos... Se vocês passaram o ID de localidade de Lisboa, propriamente dito, e não fizeram como dizer, não fizeram um subselect ou algo do género, também não tem mal, eu vou fazer dessa forma também. Portanto, ora, insert into restaurante, quais são as colunas que eu vou querer inserir? O nome, o código do local, que é onde eu vou dizer que é Lisboa, e as observações. Portanto, é aquilo que eu quero fazer a inserção. Eu vou fazer tudo numa só query. Portanto, values, e agora qual é que é o objeto que eu quero passar? O nome, o primeiro é Boa Mesa, o segundo é como código local, e as observações é isto, Peixe Fresco de Setúbal. Portanto, assim. O segundo objeto que eu vou introduzir é o nome Senhor Peixe. Senhor Peixe. Código local 1 e as observações justamente a mesma coisa. Peixe Fresco de Setúbal. Eu vou correr esta query, vou output, vou ver que two rows affected e posso fazer então um select asterisco from restaurante, por exemplo. E temos o Boa Mesa e o Senhor Peixe, através do Peixe Fresco de Setúbal como observação. Deixo sempre a nota, atenção ao select asterisco from quando nós queremos trazer informação de tabelas que sejam muito grandes. Isto é conveniente, é cómodo, mas do ponto de vista de performance não é aquilo mais otimizado. Aquilo que eu deveria de fazer era um select nome from restaurante. Mas pronto, aqui por uma questão de estarmos a trabalhar numa BD super pequena, fazemos aqui com o select asterisco por conveniência, mas mantenham sempre isso em perspectiva, de não utilizar muitos select asterisco, porque isso numa BD que esteja em utilização e que a performance seja importante e em tabelas muito grandes não é boa ideia. Depois, qual é o nosso exercício? Antes disso, relativamente a este exercício 5 ainda, alguma dúvida ou alguma questão sobre a abordagem ou fizeram de forma diferente? Acredito que possam ter feito 2 inserts também. É uma outra opção, em vez de fazermos tudo num só. Mas pergunto-vos, alguma dúvida, alguma questão?
Não? Ok. Então, agora, exercício 6. Coloque no restaurante A Marisqueira a seguinte observação. Ok? Portanto, o que é que nós podemos fazer com este exercício? É, nomeadamente, ir à procura primeiro da marisqueira. Vamos só à procura, select asterisco from restaurante. Já temos aqui. Temos aqui a marisqueira e queremos adicionar as observações aqui. Podemos fazer o seguinte, podemos ir à procura do registro com o nome A Marisqueira e atualizar essa row, ou podemos filtrar pelo código de restaurante 3. É uma das seguintes opções. Vamos fazer com o nome propriamente dito. Aquilo que eu quero não é inserir um novo, não é ler nada, não é apagar, é fazer uma atualização. É algo que existe na BD, mas precisa ser modificado. Portanto, eu vou executar um update. Update do quê? Update restaurante. O que é que tu queres fazer neste update? Eu quero fazer um set das observações para o seguinte valor, que é marisco fresco. Como qualquer update e delete têm de ter um where, eu vou dizer where nome equals a marisqueira. E executando este pedacinho de SQL, eu vou ter aqui em baixo one row affected. Vamos fazer então aqui um refresh a isto e vemos então o marisco fresco aqui na marisqueira. Ora, e então assim concluímos a correção deste 6 também. Dúvidas ou questões que queiram colocar aqui relativamente a este 6? Não? Ok. Então, assim sendo, concluímos este exercício.